Boa tarde. Vamos continuar com o estudo da termologia. Agora vamos falar das escalas termométricas. As escalas termométricas são as escalas usadas para a medida de temperatura. A gente está acostumado a trabalhar medindo temperatura, né? Com termômetrozinho, ok? Então vamos ver como é construída uma escala termométrica. Eu fiz um roteirozinho aqui para facilitar vocês. Primeira coisa, escolhe dois pontos fixos. Aí a gente atribui valores a esses pontos fixos. Seleciona-se uma grandeza termométrica, pode ser pressão do gás, volume de um líquido, por exemplo. Convencionar que entre a grandeza termométrica e a temperatura exista uma relação qualquer e fazer as subdivisões. Eu simulei uma escala termométrica aqui para vocês verem. Acompanhe o roteiro. Primeiro, vou escolher dois pontos fixos. Vou colocar o ponto do gelo e o ponto do vapor. Então, o ponto do gelo, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água na pressão normal. Aí vou dar nome. Então, já escolhi os pontos, agora vou dar nome. Vou chamar o ponto do gelo de 20D. Então, serão 20 graus da Daut. E o ponto do vapor eu vou chamar de 80D. Então, meu gelo fundente estará 20D e a formação do vapor, a ebulição da água, vai ocorrer a 80D. Vou escolher como grandeza termométrica o volume aparente do mercúrio contido num tubo capilar. Então, tipo os termômetros de vidro antigo, né? Colocar um tubinho fininho com mercúrio dentro. Aí, próximo passo, vou para o laboratório fazer a correspondência entre o que eu escolhi e a marcação do termômetro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu pego um recipiente com gelo no ponto de derreter. Então, coloquei o gelo fundente aqui, ó. Boto meu termômetro dentro dele. Vejo a altura que o mercúrio atingiu. Aqui, ó. Pego uma canetinha, por exemplo, e faço uma marca aqui no vidro. Então, quando o mercúrio estiver nessa altura, eu estarei no 20D, que é o ponto de fusão do gelo. Então, da agora para diante, toda vez que o termômetro chegar no 20D, o gelo estará no seu ponto de fusão. Aí depois pego uma vasilha com água no ponto de virar vapor. Boto o termômetro dentro, o mercúrio vai subir, porque a temperatura é maior, vai lá para cima. Aí eu faço a marquinha no vidro e falo que aquela marquinha vale 80D. Então, o meu termômetro, que eu estou criando, a minha escala termométrica,
ela tem 2 pontos marcados. Aqui embaixo, o 20D, no ponto do vapor, e lá em cima, 80D. O 20D no ponto do gelo e 80D no ponto de vapor. Como a minha escala vai de 20 até 80, de 20 até 80, eu vou dividi-la em 60 partes. Então, a minha escala, o meu termômetrozinho vai começar no 20 da Daut e vai até 80 da Daut. E aqui várias divisões, aqui, ó, cada uma valendo 1 da Daut. Então, 21, 22, 23, até chegar no 80. Criei a minha escala. Vou mandar fabricar um monte de termômetro na escala da Daut. E eu espero que todos comprem. Então, existirá um termômetro que mede em graus da Daut. É assim que foram criadas, basicamente, todas as escalas termométricas. A escala termométrica mais utilizada no mundo é a famosa escala Celsius ou centígrada. Hoje se usa mais o nome Celsius. Ela foi criada pelo físico Anders Celsius, por isso que ele chamou de Celsius, né? Colocou o nome dele. Quando ele criou essa escala, ele usou exatamente a mesma coisa que eu usei. O ponto do gelo e o ponto do vapor, da água. Ele criou a escalinha dele, pegou o ponto do gelo e o ponto do vapor, igual eu fiz. Colocou na vasilha com gelo, fundente, colocou noutra vasilha, com a água em ebulição, tudo na situação de pressão normal. Viu a altura do mercúrio, ele chamou o ponto do gelo de 100 graus Celsius e chamou o ponto do vapor de 0. Só que ficou meio esquisito, né? Ninguém gostou muito na época disso, não. Chamar o ponto do gelo de 100 e o ponto do vapor de 0. Aí, alguns anos depois, o biólogo Linneu resolveu inverter. Ele pegou e chamou o ponto do gelo, como a gente conhece hoje, de 0 graus Celsius. E o ponto do vapor, ele chamou de 100. É como a gente hoje conhece, né? A escala Celsius de 0 até 100. De 0 até 100, ele fez, logicamente, 100 divisões. Cada divisão com 1 grau. Mas antes do Celsius, existiu uma outra escala, que é a escala Fahrenheit. Ela foi criada antes da escala Celsius. Ela é utilizada principalmente nos países de língua inglesa. Os Estados Unidos usa essa escala. Ela adotou o 0 Fahrenheit para um ponto de mistura de gelo e cloreto de amônia. E o 100 Fahrenheit, a temperatura do corpo humano. Então, a escala Fahrenheit, do mesmo jeito que eu criei a minha, ele pegou o termômetro, colocou dentro de uma mistura de gelo e cloreto de amônia. Aí a altura do mercúrio
ele resolveu chamar de 0 Fahrenheit. Colocou o termômetro debaixo do sovaco e resolveu chamar de 100 Fahrenheit. Assim ele criou a escalinha dele. Observou posteriormente que o 0 Fahrenheit e o 32, o 0 Celsius e o 32 Fahrenheit equivalem à mesma altura da coluna de Mercúrio. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o termômetro na escala Fahrenheit e um outro termômetro na escala Celsius, colocar numa vasilha que está no ponto do gelo, ou seja, o gelo está virando água, por exemplo, se você botar os dois termômetros aqui dentro, o Celsius e o Fahrenheit, o Celsius vai marcar 0 Celsius e o Fahrenheit vai marcar 32 Fahrenheit. Então, os dois juntos dentro da mesma vasilha no ponto do vapor, do gelo, um marca 0 Celsius, o outro marca 32 Fahrenheit. Por isso que eu falei que o ponto do gelo, 0 Celsius, equivale a 32 Fahrenheit. E o ponto do vapor, 100 Celsius, equivale a 212 Fahrenheit. É a mesma coisa. Se eu pegar uma vasilha cuja água esteja no ponto do vapor, fervendo, botar aqui dentro um termômetro em Celsius e um termômetro em Fahrenheit, o termômetro em Celsius vai marcar 100 e o termômetro Fahrenheit vai marcar 212. Por isso que essas duas temperaturas se equivalem à mesma altura da coluna de Mercúrio, ok? Prosseguindo. Posteriormente, o Helmholtz criou uma escala. Hoje ninguém mais usa a escala Helmholtz. Ele fez com álcool. O álcool a ser aquecido do ponto do gelo até o ponto do vapor apresenta uma expansão de 80 partes. Assim ele estabeleceu 0 Helmholtz por ponto do gelo e 80 Helmholtz para a ebulição da água. Ou seja, vamos repetir, o 0 Celsius é o ponto do gelo, equivale a 32 Fahrenheit, que equivalerá também a 0 Helmholtz. Todas essas temperaturas se referem à mesma coisa, que é o ponto do gelo. O 6 Celsius, que é água fervendo, equivale a 212 Fahrenheit, que é também água fervendo, que equivale a 80 Helmholtz, que também é água fervendo. Ou seja, essas três temperaturas referem-se ao ponto do vapor. Então, se você medir com cada termômetro, você vai achar um valor diferente, mas esses valores se equivalem. Falar 0 Celsius ou 32 Fahrenheit ou 0 Helmholtz, eu estou me referindo à mesma temperatura, à mesma altura do mercúrio dentro do termômetro. Eu falar 100 Celsius, 212 Fahrenheit
ou 80 Helmut, também estou me referindo à mesma coisa, à mesma temperatura, à mesma altura do mercúrio dentro do termômetro, ok? A escala mais importante de todas é a Kelvin, conhecida como escala absoluta. Foi criado pelo físico William Thomson, conhecido como Lord Kelvin. Foi quem verificou experimentalmente a variação da pressão de um gás a volume constante. Ele observou que a cada diminuição de 1 Celsius da temperatura do gás, a pressão diminuía 1 sobre 273,15. Por meio de extrapolação, ele concluiu que a menor temperatura que aquele gás poderia atingir coincidia com a anulação da pressão. Até chegar a essa conclusão, ele realizou experiência com diversas amostras de gás a volume constante. Concluiu na época que quando atingisse a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, a energia cinética das moléculas do gás seria nula. A esse ponto ele chamou de zero Kelvin ou zero absoluta. Com essa construção, a escala Kelvin passou a ter 270, valor aproximado, para o ponto do gelo e 373 para o ponto do vapor. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Vamos ao nosso quadro, para você entender tudo que nós fizemos leitura ali. O Lord Kelvin fez o seguinte: ele pegou um recipiente contendo gás. Vamos desenhar o recipiente aqui. É um recipiente de paredes rígidas, não deformáveis. Por exemplo, parede de aço. Aqui dentro estão as moléculas do gás. Esse recipiente tem aqui um termômetro na escala Celsius. E tem encaixado nele também um barômetro. Para que serve o barômetro mesmo, gente? Para medir a pressão. Então, ele tem um modo de saber a pressão lá dentro e saber a temperatura dentro daquele recipiente. Então, com isso na mão, ele começou a fazer leituras. Vou dar um exemplo aqui, só para você entender a ideia. Aqui está a temperatura, coluna temperatura. Aqui está a coluna pressão. Aí ele mediu a temperatura, foi lá e marcou, por exemplo, 0. Mediu a pressão, encontrou um valor, vou chamar P1. Aí resfriou o gás para menos 1 grau. Caiu 1 grau aqui. Aí leu a pressão, P2. Aí diminuiu mais 1 grau. Mediu a pressão, menor ainda, P3. Diminuiu a temperatura, menos 3.
mediu a pressão menor. Por que a pressão vai diminuindo à medida que diminui a temperatura? O gás está aprisionado dentro do recipiente, está preso dentro do recipiente. Então, se isso é uma parede do recipiente, a molécula do gás vai ficar batendo na parede do recipiente. Ela tem movimento, vai dar a porrada ali. Vai bater molécula em molécula, vai ter choque de moléculas ali dentro. Como a temperatura é menor, a molécula perdeu a velocidade. Então, ela vai bater menos vezes. Quanto mais você diminui a temperatura, mais devagar andam as moléculas. Então, menos vezes elas vão bater. Então, menor vai ficar a pressão. Ok? Então, ele foi reduzindo temperatura, reduzindo pressão, reduzindo temperatura, reduzindo pressão. Aí ele viu que cada vez que essa pressão caía, ela caía de P sobre 273,5. Diminuiu de quanto? De P sobre 273,5. Ou seja, a pressão está cada vez caindo. Então, aqui já caiu 1P sobre 273. Aqui ela já caiu 2P sobre 273, lá em cima e depois aqui de novo. Depois vai cair outra vez P sobre 273, que são 3P sobre 273, já caiu pela terceira vez. Aí ele chegou à conclusão que quando ele chegasse lá embaixo, ele não chegou lá embaixo não, tá? Ele foi diminuindo. Ele chegou à conclusão que quando ele chegasse em menos 273 Celsius, a pressão teria caído 273 vezes P sobre 273. Se ela cair 273 vezes P sobre 273, isso aqui vai cortar com isso, vai ficar P menos P, vai dar o quê? Zero. Ou seja, ele concluiu que quando ele chegasse ali, a pressão do gás seria 0 atmosfera. Ou 0 Pascal, tanto faz. Ou seja, o gás não teria pressão. Ou seja, quando chegasse nessa temperatura, as moléculas do gás não estariam mais movimentando, porque é o movimento que faz elas baterem. Ou seja, ele falou que quando chegar nessa temperatura, acabou a energia das moléculas. Aí ele resolveu criar a escalinha dele. Você tem a escala Celsius. Vou fazer a escalinha que ele criou. Ele está baseando na escala Celsius, né? Está usando como referência a escala Celsius. Você sabe que o Celsius, o 0 Celsius é o ponto do gelo. E o 100 Celsius é o ponto do vapor. O que o Kelvin fez? Ele falou que quando chegasse cá embaixo, lá longe, em menos 273 kelvins, Celsius, a molécula do gás estaria em completo repouso. Então, ele resolveu chamar esse menos 273 de 0 Kelvin, que ficou conhecido
como zero absoluto. Por que zero absoluto? Porque, segundo o Lord Kelvin, as moléculas estariam em completo repouso. Aí o resto é comparação. Aqui não tem um intervalo de 273, menos 273 até zero, tem 273. Então, daqui ele colocou o quê? O 273 Kelvin, para ter a mesma variação de 273. Daqui, aqui, até aqui não tem 100. Então, ele colocou lá em cima 373 Kelvin, para continuar tendo aqui uma variação de 100. Então, a escala Kelvin foi criada com base na escala Celsius, vendo o ponto que as moléculas do gás estariam, teoricamente, em completo repouso, tá? Foi assim o procedimento do Lord Kelvin para descobrir o famoso zero absoluto da escala dele, que é conhecida como escala absoluta. Ok? É isso que está descrito aí. Hoje sabe-se que o zero absoluto ainda, que no zero absoluto ainda existe nas partículas uma quantidade finita, não nula de energia, que é denominada energia do ponto zero. Ou seja, é impossível tirar a energia total das partículas de qualquer substância. Sempre restará alguma energia. Então, na verdade, você não consegue zerar a energia. Ninguém até hoje conseguiu e acreditam-se os cientistas não ser possível atingi-lo, tá? A escala Kelvin é a nossa escala oficial do sistema internacional, embora não seja usado em país nenhum, a não ser em laboratório. Todo laboratório trabalha na escala Kelvin. Aí, só a título de curiosidade para vocês, hoje a escala Kelvin possui 11 pontos. Isso não precisa saber, não. Só curiosidade. O ponto triplo do hidrogênio, a temperatura do hidrogênio em equilíbrio quando sua pressão de vapor é 75 avos da pressão atmosférica normal, o ponto de ebulição do hidrogênio em equilíbrio, o ponto de ebulição do neon, o ponto triplo do oxigênio, o ponto de ebulição do oxigênio, o ponto triplo da água, o ponto de ebulição da água, o ponto de fusão do zinco, o ponto de fusão da prata e o ponto de fusão do ouro. Todos esses pontos são pontos fixos usados pela escala Kelvin. É só uma curiosidade, tá? Não precisa saber isso aí para vestibular. Existe finalmente a escala Rankine. Também ninguém usa mais. O Rankine fez a mesma experiência que o Kelvin. Lembra a experiência do Kelvin? Botou lá o termômetro em Celsius, o barômetro para medir a pressão, só que o Rankine, ao invés de botar o termômetro em Celsius ali, ele botou um termômetro em Fahrenheit e repetiu a experiência. Só que aqui, em vez de Celsius, vai ser Fahrenheit. Então, ele fez a mesma experiência. Então, a escala Rankine também é uma escala absoluta. Isso já caiu na prova do vestibular. Não é o uso da escala Rankine.
Já caiu lá. Quais são as escalas absolutas? Deu um monte de opção. As escalas absolutas são a Kelvin e a Rankine, tá? Essa escala possui o zero absoluto, ó, tá a escala absoluta. O ponto do gelo da Rankine é 491 e o ponto do vapor 671. Ela é dividida em 180 partes, porque ela foi baseada na Fahrenheit, e a Fahrenheit também é dividida em 180 partes. Para sintetizar, eu fiz um resuminho aqui para você. Ó, ponto do gelo da escala Celsius, 0 Celsius. Ponto do gelo na Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Ponto do gelo na Helmholtz, 0 Helmholtz. Ponto do gelo na Kelvin, 273 Kelvins. Ponto do gelo na Rankine, 491. O que quer dizer isso? Se eu colocar esses 5 termômetros dentro do gelo, no ponto do gelo, esse vai marcar 0, esse 32, esse 0, esse 273, esse 491. A altura da coluna de mercúrio é a mesma, só que esse chamou aquela altura de 0, esse chamou aquela altura de 32, esse chamou aquela altura de 0, esse chamou aquela altura de 273, esse chamou de 491. Se eu colocar os 5 termômetros dentro da água em ebulição na pressão normal, o mercúrio vai tudo ficar na mesma altura. Só que aquela altura, esse aqui vai chamar de 100, esse vai chamar de 212, esse de 80, esse de 373, esse de 671. A escala Celsius vai de 0 a 100, 100 partes. A Kelvin foi construída usando a Celsius, então também ela tem 100 partes. A Fahrenheit de 32 a 212, de 32 a 212 dá 180. A Rankine foi construída usando a Fahrenheit, também vai ter 180. E a Helmholtz, 80 partes. Aí você pergunta, tem que saber isso tudo de cor? Tudo não. Você tem que saber a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Você tem que saber da sua cabeça 0 a 100, 32 a 212, 273 a 373. Isso, para os vestibulares, é importante você saber, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tem que saber para o vestibular. Dá uma olhada aí. A Helmholtz e a Rankine, se cair, ele vai te dar os valores dela, com certeza. Como passar de uma escala para outra? Que é uma coisa muito importante. Nós veremos durante as aulas de exercício. Tem gente que decora fórmula para fazer a transferência. Nós vamos usar simplesmente o nosso bom senso, tá? Na próxima sessão, a gente passa para deveres deste conteúdo. Até lá.